Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia para a Nossa Vida. Espero que mais um dia Deus possa falar conosco através da tua santa palavra, exortar, confrontar o nosso coração com as suas verdades, com seus mandamentos e nos instruir como teus filhos e seus servos. Bem, antes de começarmos, gostaria de pedir, se possível for, você dar um joinha, você comentar alguma coisa aqui embaixo, você compartilhar com o seu grupo da família, com seus amigos, com o grupo da sua igreja, e se possível também se inscrever aqui no canal, para estar ajudando o meu ministério, estar ajudando o espalhar da palavra de Deus, a evangelização dos seus próximos, tudo para a glória do nome do nosso Deus. Bem, então sem perda de tempo, estaremos lendo hoje o livro de Salmos, capítulo 15. Vai dizer assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao teu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Bem, convido você, se possível for, se não em pensamento apenas, a orarmos e pedir iluminação do Espírito Santo para compreendermos esta mensagem e meditar sobre ela. Amém? Senhor nosso Deus, que neste momento, ó Pai, o Teu Santo Espírito possa nos capacitar, a minha vida, Senhor, a vida de cada um que está ouvindo ou vendo este vídeo, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito conforte o nosso coração, nos confronte com a Tua verdade, com a Tua palavra, nos exorte, ó Pai, tão somente de acordo com os Teus mandamentos, de acordo com a Tua vontade. Fala, Senhor, conosco, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, ó Deus. Que a Tua palavra venha a ser, ó Senhor, a nossa regra, a nossa fé, Senhor, para que nós venhamos tão somente a segui-la e obedecer os Teus caminhos, para sermos melhores servos, filhos e filhas, instrumentos em Tuas mãos, aqui nesta terra, Pai. Fala conosco, nós te agradecemos e pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, eu gostaria de, desde já, fazer um paralelo sobre este salmo, que nós vemos aqui uma série de comparações, Quem será isso? Quem será aquilo? Quem fará tal coisa e quem fará outra coisa? E nós vemos que ele começa já dizendo a respeito de comparações com o relacionamento com o nosso Deus, por assim dizer. Ele começa dizendo quem é capaz de entrar no santuário de Deus, quem pode morar no santo monte de Deus. E ele mesmo vai dar uma resposta, vai dar uma pista sobre isso. Ele vai dizer aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. E aí ele continua dizendo, mas desde já eu gostaria de destacar aqui que nós vemos, o Salmo sendo do Antigo Testamento, tinha toda a questão dos cerimoniais, toda a questão do ritual, os sacrifícios, as vestimentas, que só determinadas pessoas poderiam entrar no Santo dos Santos, que só determinadas pessoas podiam fazer determinadas coisas. Mas aqui nós vemos o salmista dizendo que quem pode entrar na presença de Deus, quem pode acessar o seu santo monte, quem pode entrar no seu santuário. E aqui nós vamos ver que ele não vai dizer que é aquela pessoa que pratica os rituais mais sabiamente, que guarda os costumes mais ferrenhos da sua história, que faz as coisas assim no seu devido lugar, é tudo pragmático naquilo que faz, que só segue a lei, mas não se ocupa em realmente fazê-la da maneira correta, de interpretar ela, de ouvir a instrução do Espírito Santo. E nós sabemos que naquela época ainda era um pouco obscuro, eles não tinham a pessoa de Jesus Cristo ainda, eles não tinham a visão do Messias. Então para eles tudo se resumia ali, tudo era meio obscuro, tudo era, sabe, como se fosse coberto os olhos dele, como Paulo diz, que quando ele teve o encontro com Jesus, foi como se escamas tivessem saído dos seus olhos e agora ele conseguia ver a pessoa de Cristo. E nós vemos aqui que ele vai começar a fazer essas comparações e nós conseguimos entender plenamente quem é essa pessoa, quem ele está falando, porque se nós fôssemos continuar aqui, nós vamos ver que ele vai dar exemplos daquela pessoa que pode acessar o santuário de Deus, que pode morar no santo monte de Deus. Ele vai continuar dizendo que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. E nós vamos começar a traçar um paralelo, traçar uma ligação
que se nós formos olhar para nós, para nossa natureza, para nós seres humanos, nós não conseguimos fazer isso daqui. Né? Talvez um dia sim, talvez um dia não, talvez em alguns momentos que nós estamos melhores, né, a gente seja um pouquinho de acordo com isso, mas inevitavelmente em algum momento da nossa vida nós já fomos da maneira errada e vamos ser também inevitavelmente em algum momento nós iremos falhar. E era justamente isso que a lei apontava, que nós somos incapazes de fazer aquilo que é necessário para que nós acessemos a presença de Deus, que nós moramos no seu santo monte. Só que aí então, indo para o Novo Testamento, nós vemos que tem uma pessoa que se encaixa aqui. Tem uma pessoa que consegue fazer isso. Tem uma pessoa que é de acordo com as estipulações da lei, como Jesus mesmo disse. Ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para descartar ela. Ele veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito. Então nós vemos quem é esse que faz tudo corretamente. Quem é esse que não oprime, mas abençoa quem teme ao Senhor. Quem é esse que não fala as mentiras, mas só fala a verdade. Né? E vem aqui, mas sempre teme ao Senhor que mantém a sua palavra, mesmo quando ele sai prejudicado. Nós sabemos a história do nosso Senhor, foi ali traído, caluniado pelo seu próprio povo, pela sua própria pátria, né? E foi castigado pela cruz, os espinhos, os açoites e toda a história do nosso Senhor Jesus, mas ele manteve a palavra dele, ele manteve-se cumprindo as ordens do Senhor nosso Deus, mesmo quando ele saiu prejudicado. A única coisa que nós não vemos, né, foi Jesus emprestando dinheiro, que é o que se passa aqui depois, mas aí nós vemos quem assim procede nunca será abalado. E eu gostaria de fazer um paralelo, irmãos. Como eu disse, nós não conseguimos atender essas expectativas. Nós não conseguimos ser perfeitos como a lei exige. Nós não conseguimos ser perfeitos como Deus requer de nós. E aí nós poderíamos ficar tristes, nós poderíamos ficar cabisbaixos. Né? Quão miserável sou eu, né? Que servo miserável que sou. Quão piedoso, quão pecador inútil eu sou. Servo inútil que eu sou, que eu não consigo fazer aquilo que o meu Senhor exige de mim. Mas aí vem a boa notícia. Vem o nosso milagre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguimos, mas Ele conseguiu por nós. Nós não conseguimos andar em retidão, mas Ele andou em retidão e não pecou. Nós mentimos, nós caluniamos, nós roubamos, nós fazemos tudo aquilo que nós não deveríamos fazer, porque somos pecadores. Mas Ele não fez nada disso. Por isso que quando Ele sofre a nossa pena, Ele morre em nosso lugar. Então a justiça dele se torna a nossa justiça. O perdão dele pagou as nossas dívidas dos nossos pecados, passados, presentes e futuros, pois somos lavados pelo seu sangue. Então, quando nós temos a consciência de que não conseguimos e não podemos, é exatamente nesse momento que Jesus se apresenta para nós. Quando você para refletir, seja você um cristão ou não, quando a pessoa ela não é convertida, quando ela ainda não é uma pessoa cristã, vai brotar esse sentimento que é o Espírito Santo que faz na pessoa, dela perceber que ela não é suficiente, que ela precisa de algo a mais, que ela precisa de alguém que faça por ela. E aí o Espírito Santo já está trabalhando naquela vida para apresentar a ela o Salvador da alma dela. E nós que já somos cristãos, já somos convertidos, temos plena noção do nosso Senhor, quanto mais a gente se lembrar disso, que não conseguimos, que não podemos, que não somos capazes, que a gente não consegue fazer as coisas da maneira que nós devíamos fazer, mais nós vamos ser quebrantados e mais nós vamos ser abençoados pela pessoa do nosso Senhor Jesus. Pois quanto mais nós nos colocarmos numa posição inferior, quanto mais nós nos diminuímos, é aí que cada vez mais o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Então, se porventura, se você, irmão, se você, minha irmã, tem esse tipo de pensamento, você às vezes se pega pensando, Senhor, mas eu não consigo. Senhor, mas eu não consigo andar dessa maneira, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo alcançar tal objetivo. Eu quero ser perfeito na tua presença, mas eu não consigo. Senhor, eu pequei de novo. Senhor, eu sou um inútil. Senhor, eu sou um miserável pecador. É exatamente isso que você é. Você é um inútil pecador. Você não consegue fazer aquilo que o seu Senhor ordena. Você não tem capacidade para fazer isso sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus conseguiu fazer tudo isso. E não é pela nossa força, pelo nosso braço. É através de Jesus que nós conseguimos fazer todas as coisas. É firmados nele, olhando para ele, seguindo os passos dele, sendo capacitados pelo seu Santo Espírito, que aí então nós conseguimos fazer as coisas, nós conseguimos viver nessa terra, nós conseguimos adorar o seu nome, nós conseguimos, ainda que de maneira imperfeita enquanto vivemos, nós conseguimos buscar a sua face, orar ao seu nome, pregar a tua palavra. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos totalmente dependentes dele, e nós não vamos conseguir fazer com perfeição. Mas se nós não tivermos a pessoa dele, se nós não tivermos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, confessando os nossos pecados e admitindo todos os dias da nossa vida que sem ele não conseguimos fazer nada, porque todas as coisas, por ele e dele são todas as coisas.
O nome de Jesus foi entronizado no universo. Não tem nenhum nome acima dele. Tudo está debaixo dos pés dele. Então reconheça todos os dias, não somente hoje, não somente amanhã, todos os dias da sua vida, que você não é nada sem ele. Que você realmente não consegue fazer nada, você não é capaz de nada. Mas por causa da obra que ele fez, porque ele conseguiu, porque ele foi capaz, ele nos ajuda agora a conseguirmos fazer as coisas nessa terra. Meu irmão, então tenha isso no seu coração. Nós não somos capazes, mas ele foi. Então quem é digno, quem tem o direito, quem pode entrar no santuário de Deus, quem é digno de morar no santo monte de Deus, que não faz nada de errado, que anda com perfeição, que só fala a verdade, que abençoa o seu próximo, esse alguém não sou eu, não sou você, não foi nenhum dos profetas, não foi nenhum dos apóstolos. Só existiu uma pessoa que foi capaz de fazer isso, nosso Senhor Jesus. E através dele, ele nos toma pela mão e nos leva à presença do nosso Deus. Ele nos dá acesso ao santuário de Deus, ao santo monte de Deus. Lembra que Jesus disse? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através de Jesus, nós temos acesso à pessoa do nosso Deus Pai. Amém? Convido você, se possível, novamente, ao fazermos uma oração novamente e agradecemos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, que Teu Espírito Santo penetre em nossos corações essa palavra. Que nós venhamos nos lembrar todos os dias da nossa vida quão miseráveis pecadores nós somos. E ainda que o Senhor nos use, ainda que o Senhor nos abençoe, ainda que o Senhor fale conosco, como a Tua palavra nos ensina, no exemplo do nosso Senhor, nós tão somente devemos dizer quão servo inútil nós somos, apenas fizemos aquilo que fomos ordenados. Pai, sem a Tua capacitação não conseguimos, sem a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, teríamos sido condenados ao inferno e à morte. Mas nós lhe agradecemos, porque o Senhor enviou o Teu Filho unigênito para morrer por nós, para nos redimir, para fazer tudo aquilo que nós não somos capazes de fazer. Capacita-nos, Senhor, enche-nos da plenitude do Teu Espírito Santo, para vivermos em retidão, nesse processo de santificação que vivemos aqui, ó Pai, tão somente para que o Teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, guarda essa palavra no nosso coração, abençoa-nos, corrige-nos e exorta-nos a todos os dias da nossa vida, Deus. Amém.